Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. E é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo do dia é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com você o versículo 24. Está escrito assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amados, eu acho muito interessante esse texto, porque a única vez que Jesus fala sobre algum outro Deus que nós possamos servir, que ele fala claramente, sobre sermos servos ou de Deus ou servos do dinheiro, servirmos ao dinheiro. Em algumas outras vezes, claro que ele fala sobre sermos servos do diabo, quando mentimos, nos tornamos filhos do diabo, mas esse versículo em específico eu acho muito importante para a nossa vida, porque Jesus chega e fala claramente, isso mostra como Deus pensa. Lembra que eu falei que na leitura dos evangelhos nós veríamos como é a estrutura mental de Deus, como que Deus pensa a respeito de muitos e muitos assuntos? E esse é um assunto importante para nós. Nós vivemos num mundo e num tempo, numa era em que o mais importante são as conquistas terrenas. As pessoas fazem o que for preciso por poder, por dinheiro. E aí Jesus chega e fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí, amados, eu quero entrar numa parte aqui que muitas vezes nós falamos sobre isso e só pensamos sobre riquezas, sobre as pessoas ricas. Ah, Deus só está falando sobre isso. Não. Então eu quero tratar alguns pontos com você. Primeiro, Deus não tem problema nenhum com as riquezas. Deus não tem problema com riqueza. Se nós lermos toda a Bíblia, nós veremos muitos homens de Deus abastados, homens ricos. Deus não tem problema com dinheiro. Eu sempre digo, o dinheiro precisa ser o nosso servo e não o nosso senhor. Então, primeiro ponto, Deus não tem problema com dinheiro e ele pode nos enriquecer, sim. Segundo ponto, o mais importante é o que? A intenção do nosso coração. Nós já falamos sobre isso no devocional de ontem. Servir a Deus ou servir ao dinheiro fala sobre a intenção, a motivação do nosso coração. E aí nós precisamos fazer uma autoanálise. Será que o meu coração está voltado primeiramente para o Senhor ou primeiramente para o dinheiro, para o lucro, para as coisas dessa terra aqui? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero falar com você é: até mesmo os pobres podem servir ao dinheiro. Algumas pessoas pensam, como assim? Sim, os pobres podem idolatrar o dinheiro quando? Quando nós permitimos, amados, que o medo, a preocupação da falta do dinheiro comande as nossas vidas. E aí as nossas decisões sejam pautadas nesse medo e nessa preocupação. Se nós lermos a continuidade desse texto ali de Mateus, eu li com você o versículo 24. Se nós lermos os versículos seguintes, 25, 26, 27, enfim, até o 34, até o final ali do capítulo 6, nós veremos aquela fala de Jesus sobre nós não nos preocuparmos com as coisas desse mundo aqui, com o que comer, com o que vestir. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial sabe muito bem que nós precisamos disso.
E aí Jesus fala, é os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Então, quando ali no versículo 33 ele fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é falando, então eu tenho que aderir à pobreza extrema e ficar só num quarto fechado, orando, clamando. Não é isso, amados. Está falando sobre a intenção e a motivação do nosso coração. As nossas decisões são pautadas no quê? Na direção do Espírito? Naquilo que o Espírito Santo nos fala? Ou no medo e na preocupação da falta? Como você tem tomado suas decisões? No medo e na preocupação da falta? Ou na confiança de que é Deus quem está no comando da sua vida, é Ele que abre portas, é Ele que estabelece o seu caminho, é Ele que cuida de você, e enquanto você o busca, enquanto você mantém o seu coração rendido, governado por Cristo Jesus, enquanto você mantém o seu coração inteiro no Senhor, o Senhor cuida de você. Como tem sido o seu coração? Como têm sido as suas escolhas? Pautadas no medo e na preocupação da falta? Dessa maneira, nós também podemos servir ao dinheiro, sermos servos do dinheiro. Então, qualquer um no mundo, seja pobre ou seja rico, pode se tornar um escravo do dinheiro. E o que o Senhor está dizendo para nós é: ninguém pode servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você se dedicará a um e desprezará o outro, amará um e odiará o outro. É sobre isso, amados. É sobre as motivações do nosso coração. Eu encorajo você a fazer uma autoanálise, como tem sido o seu coração em relação ao dinheiro. Lembrando os tópicos que eu falei anteriormente. Deus, o primeiro tópico, Deus não tem problema com riquezas, com dinheiro nenhum. Vemos a Bíblia toda repleta de homens e mulheres abastados, ricos. Nós vemos a carta de Paulo a Filemon, por exemplo, e Paulo fala claramente, Filemon, irmão amado em Cristo. E quando nós percebemos ali, nós vemos que Filemon era um homem rico, abastado. Deus não tem problema com dinheiro, amados. Se nós olharmos todos os homens, os patriarcas do Antigo Testamento, homens ricos, abastados, a questão é o nosso coração, e Deus quer tratar conosco, trabalhar conosco nesses dias em que estamos meditando, nesses capítulos de Mateus 5, 6, amanhã o 7. Deus quer tratar conosco qual é a motivação, a intenção que está movendo a nossa vida. Que eu e você possamos nos render à suficiência de Cristo Jesus e confiar nele. E se você tem enfrentado um momento difícil, entrega mesmo teu coração ao Senhor e confia. É Ele quem abre portas para você. Confia nisso. Dedica-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Mantenha o seu coração inteiro no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e confie que Ele mesmo abre portas para você. Que Ele mesmo supre a sua vida. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você vai sentar e esperar as coisas caírem do céu. Me entenda, amados, o que eu estou dizendo é sobre as motivações do nosso coração. É sobre o que tem movido as suas escolhas e as suas decisões. Não tome atitudes, não faça escolhas pautadas no medo e na preocupação da falta. Não tome atitudes, não faça escolhas pautado apenas na ganância pelo lucro. Não faça isso. Deixe o Senhor conduzir a sua vida e mostrar o caminho a você. Indicar o caminho a você. Confia no Senhor. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor mesmo supre aquilo que precisamos. Confia nisso, confia no Senhor. O Senhor é um bom Pai. É um bom Pai. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça. Muito obrigada pelo seu favor. Pai, a minha oração nesse dia é por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos manter o nosso coração inteiros
no Senhor. Que não haja espaço para a idolatria e o amor ao dinheiro. Pelo contrário, Pai, que nós possamos buscar em primeiro lugar sempre o Senhor, o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra. Que eu e os meus irmãos possamos nos render e que todas as nossas escolhas e decisões sejam pautadas na direção do Espírito e não no medo da falta, na preocupação, não na ganância pelo lucro. Não, Senhor, que eu e os meus irmãos façamos escolhas corretas, guiadas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.